Segundo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos falar sobre os falsos apóstolos, onde Paulo vai dizer: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Nós vemos o sofrimento de Paulo, por amor ao Evangelho. Paulo, ele teve a sua vida transformada radicalmente, após o encontro com Cristo ressuscitado, com Jesus Cristo ressuscitado, que o levou a dedicar todo o seu ser, a pregar as boas novas, o Evangelho, aos gentios, aos reis, aos judeus. E começou então assim as perseguições, o desprezo por Paulo, pelo que ele estava fazendo, anunciando as boas novas, sendo confrontado, sendo preso, perseguido. Então aí entra o sofrimento, de Paulo por amor ao Evangelho. E nós sabemos que todos que querem fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho verdadeiro, assim como Paulo, também enfrenta perseguições, é desprezado, deixando assim notório na vida dessa pessoa, desse servo de Deus, o sofrimento dele pelo Evangelho, por amor ao Evangelho, a palavra de Deus. Nós temos também a visão celestial e o espinho na carne. Paulo diz assim no capítulo 12: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Versículo 7, ainda do capítulo 12. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Alguns dizem que não foi Paulo que foi arrebatado até o terceiro céu, mas a palavra deixa bem clara que o apóstolo Paulo é que foi arrebatado, que foi levado até o paraíso, e ele diz: se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Então por aí ele já começa a
não a falar que ele não sabia, mas ele não queria já se exaltar, então ele já conta, né, o que aconteceu com ele e já vai falar assim, olha, no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas ele diz que lá ele ouviu, né, e ouviu coisas e viu revelações, né, foi dada a ele, né, que o homem não é lícito saber, né. Então, ele já começa aqui falando que por causa dessas visões, para que ele não se exaltasse, para que ele não vangloriasse ou começasse a deixar que essas coisas o fizesse orgulhoso. Então ele diz que por causa disso ele recebe um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que provavelmente todas as vezes que ele tenta ou que ele vai falar para ele não se exaltar, ele vem e o faz lembrar, esbofeteia o rosto dele, fazendo-o lembrar, né, de que ele não pode se exaltar. A sua fraqueza, às vezes ele queria contar o que aconteceu, mas aí o espinho na carne, né, que é uma das maneiras, alguns ficam aí dizendo e falando, inventando, né, alguma coisa, o que é esse espinho na carne, mas Paulo diz que é um espinho na carne, diz que é um mensageiro de Satanás, né? Ele diz, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E ele diz que, acerca disso aí, ele ora a Deus 3 vezes, né, para que ele se vesse livre, né, desse sofrimento, né? Mas Deus vai dizer para ele que a graça de Deus, né, basta para ele. E vai dizer o seguinte, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, para que não se tornasse orgulhoso, né, para que Paulo não se tornasse orgulhoso devido às visões celestiais a qual ele teve, né, em 2 Coríntios aqui 12:7, o espinho servia como um lembrete, né, da sua fraqueza, e para que o poder de Deus fosse notório em sua vida e que o poder de Deus se aperfeiçoasse. Então, nós temos aí a visão celestial e o espinho na carne de Paulo. Paulo teve também um desinteresse, né? Ou seja, no versículo 11 do capítulo 12 é o desinteresse de Paulo. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Nós vemos aqui nesse desinteresse de Paulo que não era bem um desinteresse dele, mas mais parece uma ironia, uma frustração, porque havia ali os falsos profetas, né? A igreja o fez ou tentou fazer exaltar, se gabar da sua própria autoridade, né, da sua experiência espiritual. Então, os falsos profetas.
aqueles que ficam instigando, aqueles que afrontam, aqueles que tentam colocar a palavra na boca, aqueles que tentam puxar algo da boca, né, de alguém. Então Paulo não gostava de falar, né, de si próprio, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus e ele, que era perseguidor da igreja, passou a ser perseguido. Então ele sabia, né, que tudo, né, vinha da graça de Deus, era Deus em primeiro lugar. Então ele não falava dele, ele falava, né, do reino de Deus, do evangelho de Cristo. Ainda no versículo de número 19 do capítulo 12, nós temos, né, os últimos avisos, né, aos coríntios e também uma saudação de Paulo. E os últimos avisos, né, Paulo estava consciente da sua morte, que seria iminente. Sentiu ali a necessidade de, nesses últimos avisos, alertar, precaver, encorajar, instruir a igreja, né, visando os próximos líderes cristãos da igreja, para que fosse instruído na fé, na sã doutrina, ficar firme, perseverar firme no Senhor, né, mantendo a sua fé firme no Senhor Jesus diante das perseguições que estavam crescendo. Quando se cresce uma igreja, se crescem os problemas. Quando aumenta o número de pessoas, aumenta as dificuldades, aumenta também, né, a dificuldade de se desviar dos ataques. Mas aí Paulo instrui aí com seus últimos avisos, ensinando aí, visando os futuros líderes da igreja, para que eles possam se manter firmes na fé, diante das perseguições que estavam crescentes. Nós temos capítulo 13, Paulo vai dizer: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, a segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente. Nós temos aqui no versículo 5, Paulo escrevendo acerca de um autoexame. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, esse examinar é testar, ou como diz, examinai ou provades, né? É o mesmo que testar ou experimentar a vós mesmo. É ter um autoexame, né? De fazer um autoexame de nós mesmos, da nossa fé, da nossa vida, né? É uma autoavaliação rigorosa, profunda e sincera da nossa própria vida e fé, da nossa comunhão, da nossa relação com Deus e a sua vontade. Estamos firmes em quem? Temos certeza de que a nossa fé, ela tem qualidade, ela está genuína em Cristo? Você tem essa certeza?
de que você está verdadeiramente firmado em Cristo ou em quem? Então, Paulo ele nos manda fazer uma avaliação, né, para que pudéssemos provar ou testar se a nossa fé tem qualidade ou se ela está fundamentada em Deus ou se é só algo aparente, se não tem firmeza nenhuma no Senhor. Então, Paulo nos manda fazer essa autoavaliação aí. Que Deus possa nos abençoar e que possamos também fazer uma autoavaliação da nossa fé, né? Para que quando acontecer algo, a gente não se desespere, mas a gente fique inabalável no Senhor, para que a gente tenha certeza de que estamos em Cristo, que a nossa vida está escondida em Cristo e que Cristo está em nós. Então é preciso que nós nos avaliamos para que tenhamos aí essa certeza. E muitos de nós, quando tudo está bem, a gente permanece firme. Mas quando acontece alguma coisa que nós não esperávamos, então a gente se desespera, se abala, quer largar tudo. Isso é porque nós não examinamos a nós mesmos, isso é porque não provamos nós a nós mesmos, é porque nós não sabemos, não conhecemos a Deus. Então que Deus possa nos conceder essa graça de que quando acontecer algo inesperado, nós possamos estar com a nossa fé fundamentada em Cristo, porque nós sabemos que Cristo está em nós e que nós estamos em Cristo. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor e até mais.